Continuando nosso projeto de neuroanatomia funcional, hoje a aula é sobre áreas encefálicas relacionadas à memória. Mas antes de assistir essa aula, eu quero te pedir para você que está gostando desse conteúdo, que não se esqueça de se inscrever no canal, curtir as aulas e compartilhar com seus amigos. Falando de memória, nós podemos definir a memória como a capacidade de adquirir, de armazenar e de evocar informações. A aquisição seria a aprendizagem e a evocação, a lembrança. E nós podemos classificar os tipos de memória de acordo com a sua natureza. Nós temos a memória declarativa, memória não declarativa. Memória declarativa é um conhecimento explícito, ou seja, ele pode ser descrito. Palavras ou por símbolo. A não declarativa é uma memória de procedimento, é uma memória motora. É aquela memória que nós adquirimos quando nós aprendemos a andar de bicicleta, quando aprendemos a dirigir, a nadar. Em relação ao tempo de retenção, nós podemos classificar a memória em operacional ou memória de trabalho, a memória de curta duração e a memória de longa duração. Essa memória operacional é aquela memória que nós usamos o tempo todo, como, por exemplo, quando nós memorizamos um número de telefone o tempo suficiente apenas para discá-lo. É uma memória que dura alguns segundos ou minutos. A memória de curta duração, ela já é uma memória que nós conseguimos reter por algumas horas, até que elas sejam armazenadas de forma mais duradoura, nas áreas responsáveis pela memória de longa duração. Ela dura mais ou menos em torno de 3 a 6 horas, né? E vai depender do hipocampo, que é a área onde ela vai ser consolidada, onde essa atividade vai ser consolidada. A memória de longa duração, ela já é uma memória que é armazenada em áreas corticais de associação de acordo com o seu conteúdo e pode permanecer até por muitos anos. Áreas relacionadas com a memória declarativa. Essas áreas abrangem o telencéfalo e o diencéfalo. E elas são unidas pelo fórnix. E liga também o hipocampo ao corpo mamilar do hipotálamo. Regiões de lobo frontal e temporal, basicamente. Frontal e temporal. Áreas telencefálicas relacionadas com a memória. Vamos começar falando de hipocampo. O hipocampo ele fica no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral, acima do giro parahipocampal. E ele vai receber aferências neocorticais do córtex entorrinal e também fibras da amígdala, responsáveis pela memória emocional. E o hipocampo também é responsável pela memória espacial ou memória topográfica, é a memória de navegação. E existe um neurônio especial nessa região chamado de célula de lugar. A outra área é a região do giro denteado. Ele está situado entre a área entorrinal e o hipocampo. Ele é responsável pela dimensão temporal da memória. Por exemplo, quando nós lembramos a data da nossa formatura e sabemos se ela foi
antes ou depois de outra data importante. Outra área também nós temos o córtex entorrinal, que já foi até citado anteriormente aí, e ele ocupa a parte anterior do giro parahipocampal. Isso aqui é a área 28 de Brodmann. É um portão de entrada para o hipocampo. Quando acontece uma lesão nessa área, ela acarreta um déficit de memória muito grande. Geralmente a primeira área cerebral comprometida no Alzheimer. A outra área é o córtex parahipocampal. Ele ocupa a parte posterior do giro parahipocampal. E ele é ativado pela visão de cenários, né? Especialmente aqueles mais complexos, como numa paisagem. E a ativação só ocorre com cenários novos, só com cenários novos, não ocorre com os cenários já conhecidos. O outro é o córtex, outra área é o córtex singular posterior. Ele recebe muitas aferências dos núcleos anteriores do tálamo, que também recebem aferência do corpo mamilar pelo trato mamilo-talâmico, e aí integra o circuito de papéis. Esse córtex singular posterior também está relacionado com a memória topográfica. E a lesão gera desorientação, principalmente incapacidade de encontrar alguns caminhos que já foram memorizados. A outra área é a área pré-frontal dorsolateral. Além de uma série de outras funções, ela é responsável pelo processamento da memória operacional, que são perdidas com lesão nessa área, como no caso do Alzheimer, mais uma vez. Outras áreas são áreas de associação do neocórtex. Esse é um local de armazenamento de memórias de longa duração. E a consolidação depende do hipocampo. E aí inclui áreas sensitivas, motoras e supramodais. Áreas diencefálicas relacionadas à memória são os corpos mamilares do hipotálamo. Eles recebem aferências dos córtices entorrinal e do hipocampo pelo fórnix e se projetam aos núcleos anteriores do tálamo. Mecanismo de formação das memórias. Em relação à memória de trabalho, ocorre uma excitação prolongada das espinhas dendríticas, das sinapses da área pré-frontal, mas por pouco tempo, né? Por isso é uma memória de trabalho, uma memória curta. Na memória de longo prazo, já acontecem reações bioquímicas bem complexas, e aí envolve uma cascata de segundo mensageiros, que no final vai haver ativação de alguns genes, que vão determinar transcrição de proteínas que são utilizadas na formação de novas sinapses. Ampliação da área de membrana pré-sináptica. E assim a consolidação da memória, ela vai acontecer através da plasticidade sináptica. Basicamente isso. Referência: Machado, Neuroanatomia Funcional.